Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos os clientes. Muitíssimo obrigado de novo, Richard, por ter aceitado o convite da MZR para participar dessa live. Acho que é um assunto extremamente em pauta, a política no Brasil, que é muito difícil de entender. A gente até estava conversando isso há alguns minutos atrás. Até o investidor estrangeiro muitas vezes tem mais dificuldade ainda do que o investidor brasileiro. O Richard agora há pouco estava participando de uma live com alguns clientes fora do Brasil. Então, Richard, hoje a ideia é a gente tentar entender um pouco melhor, né, os próximos passos aí da política brasileira, o que a gente tem a enfrentar nos próximos meses. A gente está num ano já se encaminhando para um ano eleitoral em 2022, as perspectivas que isso pode ter. A gente sabe que um ano pré-eleição é bem diferente no Brasil de outros anos convencionais. Então, primeiro de tudo, queria que você se apresentasse. O Richard ele é focado na parte de análise política da XP Investimentos, da matriz. Então, Richard, se você puder contar brevemente aí seu histórico, há quanto tempo você faz o que você faz hoje, até para os clientes que eventualmente não te conhecem, te conhecerem um pouco melhor. Legal. Enfim, eu agradeço o convite de vocês, muito legal estar aqui falando hoje. Assim, eu sou do Rio Grande do Sul, mas daqueles gaúchos que vão embora, então a gente mora em Tocantins, interior do Pará, isso ajuda na formação de vida, né? E meu pai era meio assim, e eu fui parar em Brasília em 2005, 2005, 2006, por aí. E fiquei em Brasília até 2015, trabalhando lá, porque aí, assim, Brasília tudo gira em torno da política, né? Você gira em todo o setor público. E eu sempre gostei muito de política, então acaba que eu fui parar no Congresso Nacional, trabalhei lá em vários lugares, e antes de vir para a XP em 2015, eu estava na liderança do governo, fazia ali a parte de plenário, fazia um monte de coisas ali no fim das contas, porque Brasília, especialmente a Câmara, né, e o Senado, assim, são lugares que, se você quer trabalhar, não tem teto, você trabalha pra caramba. E também, assim, se quiser deixar o paletó ir embora, você deixa o paletó e vai embora. E eu sempre fui muito do outro time, então acaba que lá na Câmara eu fiz bastante coisa e trabalhava no plenário e conheci o Rafael Fulanetti, o Fula, que é nosso diretor hoje, que estava lá meio perdidão no Congresso, tentando entender o que estava acontecendo. Você imagina, aquilo era setembro, outubro de 2015. Então tinha o Eduardo Cunha, tinha a Dilma, tinha ameaça de impeachment, tinha o Levi, saía, ficava no governo, já estava uma bagunça, né? E eu do outro lado do balcão e o Fula tentando entender para tentar explicar para os clientes da XP, que na época era uma empresa pequena, o que estava acontecendo. Aí, assim, bateu tanto o santo que a gente faz aniversário no mesmo dia, né, dia 28 de outubro. Aí acaba que em 1º de dezembro de 15 eu vim para a XP. Aí eu vim para a XP na outra semana, o Eduardo Cunha abriu o impeachment, depois teve toda aquela confusão de vai ter, não vai ter, depois tem o impeachment, aí depois tem o governo Temer, aí tem o teto de gastos, aí tem previdência, não tem previdência, tem lá o dia do Joesley, enfim, não para, né? Esse ano, assim, foi um dos maiores erros de análise que eu já cometi o ano passado, né, na vida, assim, porque a gente olhou e falou, bom, esse ano de 2020 vai ter uma reforma ou outra e eleição municipal, então vai ser um ano mais tranquilo para a gente. E aí deu tudo errado, né? Covid, bagunça em Brasília, briga de novo, Bolsonaro, Rodrigo Maia. Então tudo isso, assim, é sempre muito agitado, né? E o nosso trabalho, assim, tentar explicar. Eu lidero uma equipe, né? Começou comigo, mas depois vieram Paulo e Eric, depois veio a Débora, depois veio o Vitor, cada um, e hoje tem a Júnia também, cada um tem uma função diferente ali dentro da equipe. A gente faz a pesquisa mensal, XP e PESP, na eleição ela é semanal, e aí são duas coisas interessantes, até porque a gente acaba que fez sem querer a primeira pesquisa com frequência semanal da história do Brasil, em 2018, sem ter ideia do que estava fazendo. E fizemos, depois disso, a gente decidiu, porque foi uma pesquisa tão bem sucedida, fizemos a primeira pesquisa com frequência mensal também da história do Brasil. Então, essa pesquisa que a gente lança todo mês, é a primeira vez na história do Brasil que alguém faz uma pesquisa regular, com tempo de divulgação, com todo esse método que a gente usa. E eu acho que, assim, muito difícil alguém ter mais dado, informação e entrevistas do que a gente. As pesquisas no passado, ela impactou 220 milhões de pessoas, a população do Brasil inteiro. Né? Assim, então ela é um negócio assim que a gente começou a fazer nesse time, é uma coisa meio XP, você começa e você só não sabe onde é que vai terminar, mas assim, depois que você começa uma coisa, ela vai ganhando escala, né? E o nosso trabalho, assim, basicamente é tentar juntar tudo isso e oferecer para dentro, né, da XP, para nossa equipe lá de economia, o Caio Megali, enfim,
todo mundo lá da equipe do Research também, que o Ricardo conhece bem, e também, claro, para os nossos escritórios, nossos clientes da XP, mas também para o nosso cliente institucional do Brasil e de fora do Brasil, né? E aí era isso, assim, essa reunião agora, antes de falar aqui com vocês, eu estava falando com esses clientes gringos e eles estavam tentando entender o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer, quem é Baleia Rossi, quem é Arthur Lira, sabe, umas coisas bem assim, para ver se vem investir no Brasil, se não vem, se vale a pena, porque a gente concorre com outros países emergentes, então não é tão simples assim a nossa situação aqui, e o nosso trabalho é tentar explicar isso, assim, isso de uma forma não despojada, porque eu acho que você tem que ter um nível de trabalho, né? Mas de uma forma direta, assim, sem filosofar muito, sem dizer, olha, veja bem, porque Brasília é muito complicado, mas bem explicado você entende qualquer coisa, né? Então o nosso trabalho é isso, assim, tentar aproximar o que acontece lá. E o Benny Parnes da SPX tem uma produção, não é nem uma frase, uma produção, um raciocínio que é sensacional, porque ele diz, olha, tem relógios diferentes, assim, o relógio da sociedade ele anda assim, o relógio do mercado ele anda assim, e o relógio de Brasília ele anda assim muito lentamente, ele falou. Então é mais ou menos a sincronia dessas coisas que a gente tenta explicar para o nosso cliente em todos os lugares que a XP possa ter cliente, com uma visão mais balanceada, né? Sem ser a visão do jornal, mas também sem ser a visão da militância, tentando, assim, às vezes de um jeito até meio cruel, mas dizer como as coisas são, porque de fato as coisas acontecem no mundo real e não no mundo da imaginação das pessoas. O nosso trabalho é mais ou menos fechar esse gap, que tem bastante. Boa, legal. Acho que o Ricardo já tem a primeira aí, Ricardo, se quiser. Eu acho que a ideia é assim, até trazer na forma de um bate-papo, tá, Richard? Principalmente aqui no nosso país, como você falou, a política, né, o mercado como um todo, eles andam muito em conjunto, né? Principalmente aqui que a gente vê, eu venho observando isso ao longo dos últimos anos, até de alguns eventos que você citou aí. Eu queria abrir aqui essa conversa nossa, perguntando um pouco para você na sua visão hoje, né? O Rodrigo Maia, ele teve um comportamento e uma forma de se portar enquanto presidente aí nos últimos anos muito pró-mercado, né? Dando ali toda a questão de responsabilidade fiscal, colocando, né, em pauta as reformas que se precisava. Hoje, quem desses dois atuais candidatos ali você vê com mais esse potencial, né, de conseguir manter essa consciência, vamos colocar aí, fiscal no Congresso? E aí já queria até emendar uma segunda pergunta também, que seria quais são as principais qualidades, defeitos ali dos dois candidatos que você, na visão de vocês hoje ali, né, para presidir o Congresso Nacional? Acho que, assim, na Câmara, o Arthur Lira e o Baleia são muito parecidos, né? Assim, eu acho que o Baleia Rossi, assim, me parece, pela interação que a gente tem lá em Brasília, pelas coisas que a gente vê, até mesmo pelo alinhamento que ele tem de votações com o governo. Você pega lá as votações do Baleia, são muito alinhadas, né? A orientação econômica do governo. Até porque é um aliado do Rodrigo Maia e tudo isso. Assim, ele me parece que, vamos lá, assim, não é a melhor palavra, mas ideologicamente seria a pessoa mais natural, né? Não é que seja melhor, mas é mais natural para ele defender certas agendas do que para o deputado Arthur Lira, né? E aí você vê como são essas contradições brasileiras, né? O cara que é mais naturalmente, vamos chamar, próximo do liberalismo econômico é apoiado pelo PT, né? E o outro candidato que não é tão assim, é um político mais tradicional, um cara que não tem convicções tão fortes em temas econômicos. Se o governo apontar para um lado, ele vai; se o governo apontar para o outro, ele vai, né? Discutindo, claro, ninguém é autômato, mas esse é o candidato do governo. Então, assim, as coisas estão um pouco com o pé trocado ali, né? A coisa é, assim, eu acho que os dois fariam um papel bastante importante e mais ou menos do mesmo jeito, sinceramente. Mesmo o Baleia apoiado pelo PT, assim, é um apoio que se restringe a outros assuntos que não os temas econômicos ou fiscais ou temas grandes assim, né? Um tema tem a ver com armamento, tem a ver com política de direitos humanos, mais e cargos à mesa, claro, distribuição de poder na Câmara, e menos a ver com a condução da agenda econômica, tá? Mas eu acho que os dois, assim, cria-se, às vezes a imprensa ajuda muito, enfim, as campanhas também ajudam, cria-se uma falsa diferença, às vezes, assim, dos candidatos. Eu acho que os dois são muito parecidos nesse tema econômico, sinceramente. Isso a gente fala para os nossos clientes lá fora também, quando eles tentam entender a diferença, diz, olha, se o governo tiver uma PEC aqui emergencial do orçamento público, né, para lá cortar, ajustar, fazer, botar programa social e tudo. Você olha para o Baleia e você diz que ele não vai votar? Ele vai votar.
né? Você olha para o Arthur, você diz que ele não vai votar, ele vai também, né? Então eles são muito parecidos, né? São dois políticos até chama-se assim lá no Congresso, né? Tem o centrão do Arthur Lira e tem o centrinho do Rodrigo Maia. Então os dois são centrão e centrinho, né? A diferença entre eles é que um se organiza de um lado, o outro se organiza do outro, e o Baleia, para a candidatura dele existir, ele teve que abraçar a oposição e fazer alguns compromissos com eles. Assim, pauta de privatizações, por exemplo, já avançando aqui no tema. Eu não acho que o Baleia ou o Arthur tocarão isso, tanto quanto no Senado também, a Simone Tebet ou o Rodrigo Pacheco também não vão tocar, né? Porque isso é uma pauta difícil, a gente está chegando cada vez mais perto da eleição. Então, assim, nas limitações da vida real, eu acho que cada um, com mais ou menos dificuldade, toca uma agenda que o governo propor, né? Vão negociar a agenda, mas tem todos ali, dos 4 principais candidatos, 2 na Câmara e 2 no Senado, eles têm capacidade de negociar uma agenda com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro, e tocar ela, assim. Não é o apoio do PT que vai fazer o Balê virar petista de hoje para amanhã. Ele é um deputado eleito por Ribeirão Preto, é do PMDB, o pai foi ministro, ele é próximo do Temer. Assim, eu acho que, sim, com nuances para lá ou para cá, os 4 na Câmara e no Senado são muito parecidos. Então, eu sinceramente não vejo essa diferença toda. Assim, até uma opinião nossa que não é muita dos analistas, enfim, as pessoas procuram diferença. Eu não procuro. Eu acho que assim, já procurei e não achei, na verdade. Acho que são assim muito parecidos, né? O que vai precisar aqui, Ricardo, assim, para completar essa resposta, eu acho que é mais assim, isso você tocou num ponto fundamental. Acho que o Rodrigo Maia, ele foi muito importante. Você pode gostar mais ou menos do Rodrigo, você pode achar ele mais legal, menos legal, você só não pode dizer que ele não foi importante. Ele foi, assim, ele barrou várias agendas ali, na parte defensiva, né, da coisa. Ele barrou várias agendas que eram muito ruins para o mercado, muito ruins para a sociedade de uma forma geral, porque tem coisa ali que é votada assim, sem muita análise, né, meio na pressa, assim, nas comissões, o que vem da outra casa. O Rodrigo foi importante para dar uma estabilidade ali. Ele votou lá no governo Temer ainda a terceirização, votou a reforma trabalhista, votou o fim daquela TJLP, que era uma bagunça, aquele crédito que o BNDES oferecia, que ajudou demais a fazer aquela política desastrosa da Dilma, né? O Rodrigo foi fundamental na aprovação da Previdência, se não fosse isso, a nossa situação econômica hoje era muito pior, né? Assim, barrou muita agenda também maluca ali, que nem no começo dessa pandemia tinha um grupo de deputados, inclusive o deputado Arthur Lira junto, que queriam fazer lá um empréstimo compulsório de empresa com faturamento de mais de 1 bilhão e pagar em precatórios para serem pagos em 2020 bolinha, sabe? O Rodrigo foi lá e barrou isso, porque na prática você está fazendo um confisco das empresas, né? Então, se o Rodrigo foi importante e não tem mais isso tudo joga para o ministro Paulo Guedes um papel muito importante aqui, né? Ele vai precisar atuar mais na defesa, então o trabalho do Paulo Guedes vai aumentar, porque naturalmente o Baleia Rossi ou o Arthur Lira, eu acho que o Arthur Lira ganha a eleição, tá? Mas o Arthur Lira ou o Baleia Rossi, eles não vão segurar isso com essa força que o Rodrigo segurou, né? Com essa convicção, enfim. E do outro lado, assim, o ministro Paulo Guedes vai precisar propor mais. E aí não é propor ideia, porque ideia ele propõe muito, assim, bastante, né? Toda vez que eu escuto o Paulo Guedes falar, ele tem as ideias dele ali, A, B, C, cabotagem, aquela coisa toda. A cabotagem até está lá, mas dessas grandes reformas precisa do Paulo Guedes botar no papel e mandar para o Congresso, sabe? PEC emergencial, eu acho isso aqui, então vou mandar para o Congresso, sabe? Presidente Bolsonaro, assina comigo, concorda? Vamos mexer aqui, vamos mexer lá, né? Isso falta, assim, se a gente passar outro semestre, como passou o semestre passado, com o governo discutindo o que é auxílio, o que é PEC emergencial, o que vai fazer no orçamento e não propor ao Congresso, eu acho que esse Congresso não consegue fazer sozinho, sabe? Muito difícil que faça. Assim, reforma tributária, a gente não sabe o que o governo pensa nela toda. Falou da CBS, mas não sabe o que pensa sobre tudo. O ministro Paulo Guedes ainda fala de CPMF, o presidente Bolsonaro não concorda com o CPMF. Então isso é meio que perda de tempo, porque você está falando um negócio que o seu chefe não vai concordar. E se o Bolsonaro não concordar, o Congresso não vai votar. Então tem umas coisas ali que eu acho que o ministro Paulo Guedes vai precisar ajustar, assim. Mas eu acho, sinceramente, assim, todos os 4, os 2 da Câmara favoritos e os 2 do Senado tocam uma agenda se o Paulo Guedes pactuar ela com o presidente Bolsonaro e propuser ao Congresso, sabe? Quem dá, assim, que nem criança, o Congresso é meio que nem criança, assim. Você deixa sem ter o que fazer, vai começar a aparecer coisas esquisitas. Então você sempre tem que botar, bota na natação, bota no karatê, bota no não sei o quê, que aí você ocupa o tempo
E assim é importante. Então, o governo tem que propor coisas, né? Tem que parar de filosofar como filosofa e começar a botar no papel e mandar para o Congresso. Aí começa a andar. Senão, assim, tanto faz quem é o presidente. E foi uma dificuldade muito grande do Congresso, do Executivo, né, conseguir colocar propostas, né? Até a própria tributária que você falou, até hoje o governo realmente não mandou ali a proposta 100% deles, né? A proposta que está lá, inclusive, é que o Baleia Rossi estava encabeçando ela. Inclusive essa proposta vai sofrer se ele não ganhar, né? Porque ninguém vai votar a proposta que é do Baleia Rossi, apoiado pelo Aguinaldo, que também quase foi candidato apoiado pelo Rodrigo Maia, e do próprio Rodrigo Maia. Então, essa proposta aí vai passar por uma reforma grande, se o Arthur ganhar mesmo. E é isso, assim, eu acho que esse é um ponto muito sensível, Ricardo, porque o governo produz muita discussão e muitas ideias, muitas. Não só o ministro Paulo Guedes, o próprio presidente, várias pessoas do governo, sabe? Mas eles têm um problema de síntese, assim, eles não pegam essas ideias, fazem virar uma conclusão e disso propõem uma coisa ao Congresso. A ideia se discute, se rediscute, se discute, se rediscute, vai um secretário, vaza metade dela na imprensa, aí a ideia toma pau do outro lado, aí o presidente não concorda. Então, assim, essa coordenação ela precisa ser muito melhor, sabe? E é para já, assim, é para a semana que vem isso, né? Porque, assim, sem isso é muito difícil. Eu lembro do governo Temer, por exemplo, assim, e o governo Dilma era meio descoordenado também, mas eu lembro do governo Temer bastante, assim, era muito mais organizado, porque o Meirelles pensava uma coisa, discutia com Padilha, discutia com Moreira Franco, eles se juntavam com o Temer e dali você produzia uma síntese que ia para o Congresso, né? Chamava o presidente da Câmara, o presidente do Senado, líder do governo nas duas casas, né? Líder do governo no Congresso, mais um deputado ou outro ali que fosse importante, senador, dali você tinha uma síntese, dali você fazia uma ideia e aquela ideia era coisa, era o que foi o teto de gastos, por exemplo, né? Foi feito assim, Meirelles com seus técnicos, depois Palácio do Planalto, depois Congresso Nacional, né? E esse circuito, assim, ele parece muito simples, mas ele não é fácil de operacionalizar. As pessoas não deixam de fazer porque não querem fazer. É porque é difícil mesmo de fazer, né? Assim, se botar essas pessoas todas no mesmo lugar para discutir uma ideia, gasta tempo, assim, você tem que ter paciência para fazer, né? A Dilma não tinha, né? O Bolsonaro não tem tanta, né? O Temer tinha. Então, assim, no fim das contas, você tem que gastar tempo com o Congresso. Eu acho assim, quando o cara se elege presidente da República, ele pensa, pô, vou fazer uma barragem, vou tirar um monte de gente da pobreza. Ele só não calcula a parte, mesmo o cara que tem experiência na política, que nem o Bolsonaro, que passou um tempão no Congresso, mas não era o métier dele, ele não fazia isso no dia a dia, né? Mas o cara não calcula o tempo que ele tem que gastar com o Congresso para tentar fazer uma parte dessas coisas, que ele não vai conseguir fazer tudo, né? Mas uma parte dessas coisas ele ignora o tempo e a saliva que ele tem que gastar, rapaz. Eu juro para você, assim, quando eu estava no Congresso, o Temer era o coordenador político do governo, né? Ele era vice-presidente na época, então a gente ia muito para o Jaburu negociar lá aqueles ajustes lá do ministro Levi na época. Primeira tentativa de ajuste que a Dilma fez, né, para tentar corrigir aquele monte de bobagem lá de 2012 e 13. E aí, rapaz, eu lembro que uma vez eu fiquei pensando assim, eu falei, como é que o Temer não tem uns 200 quilos? Porque ele tomava café da manhã com o deputado, almoçava com o senador, jantava com o ministro, sabe? Não tinha uma refeição que ele fazia sozinho que não fosse um banquete para ele discutir alguma matéria importante, sabe? E eu pensava, como é que ele é magro desse jeito? Porque, rapaz, é duro ali, sabe? E a rotina dele era essa, assim, precisa ser assim? Não, mas um pouco mais o presidente Bolsonaro vai ter que fazer no governo e com o Congresso, sabe? Se fizer o que fez no semestre passado, não vai avançar. Aí a gente vai começar a ficar um pouco mais pessimista. Nessa linha, Richard, você tocou num ponto da questão de auxílio e acho que vale a pena entrar um pouco mais nesse detalhe, né? A gente vê a questão de pandemia, os dados cada vez piores nesse início de ano, uma pressão popular cada vez mais forte com a questão de Manaus, e parece inevitável que a gente tenha, em algum momento desse ano, uma nova rodada de auxílio. O Lira, até pouco tempo, disse um auxílio projetado na casa de 20 a 50 bilhões de reais, provavelmente furando o teto, que não teria espaço para esse valor. Eu queria entender de você, né? A gente viu que a questão de popularidade do governo caindo bastante, a própria pesquisa da XP mostrou isso, outras pesquisas mostraram isso também. Então, até que ponto você vê essa questão de auxílio muito próxima à questão de popularidade, o presidente buscando uma popularidade maior, tendo que colocar essa questão de auxílio em pauta, e se, de fato, não tiver outra alternativa, você acredita em alguma contrapartida do Congresso, a partir do momento que a gente tem essa aprovação sendo concluída mesmo? Assim, essa é uma excelente pergunta, Matheus, porque é a grande coisa que o mercado vai olhar a partir da semana que vem, assim.
E isso concatenado com o dado de vacina, né? Essas duas coisas o mercado vai ficar tentando adivinhar o que vem primeiro, assim. Provavelmente o vírus é mais rápido, né? Mas assim, o que a gente enxerga de auxílio lá? Primeiro, eu acho que vale um parênteses aqui. As pessoas olham para o Bolsonaro e acham que é populista, vai dar dinheiro por causa da eleição. Mas vamos lá, assim, ele propôs o auxílio de R$ 250 primeiro, né? Ele assinou aquilo que o Paulo Guedes propôs e tal, e mandou para o Congresso. Aí quando o Congresso botou em 500, ele foi lá e meteu 600, porque aí entrou na disputa política, saiu da conta e foi para a disputa política. Você estava com orçamento infinito, que era orçamento de guerra, então vai lá e faz, né? A postura dele tem sido diferente agora, assim, e a gente precisa lembrar que o presidente Bolsonaro, ele nunca foi muito fã do Bolsa Família, assim, quando ele não era presidente da República, né? Então tem uma coisa do Bolsonaro que é dele, que são essas crenças dele, que é não gostar de dar dinheiro, assim, na cabeça dele, para quem não trabalha, sabe? O presidente Bolsonaro é assim. Então isso tem ajudado até agora essa discussão do auxílio ser um pouco mais responsável. Porque imagina você fosse o contrário, assim, já tinha dado auxílio em dezembro, o mercado já estava enlouquecendo, o dólar estava em R$ 7, né? Não foi o caso. Então ele segurou, esperou para ver o efeito agora, né, e está esperando para ver o efeito do Covid também. O outro lado, assim, esse é o Bolsonaro mais razoável com as contas públicas. O outro lado do presidente Bolsonaro é essa coisa meio doida dele de achar que o coronavírus não é tão perigoso assim, é um negócio que se resolve com cloroquina, né? Isso do outro lado também ajuda essa questão fiscal, porque ele não vai decretar um lockdown nacional, né? Ele não vai para cima de medidas restritivas, ele é contra. Então isso tudo ajuda nesse argumento de que, bom, então não fechou, a economia não está parada de novo, então você tem que dar o auxílio para todo mundo que parou. Não vai ser muito caso que o presidente não vai fazer isso. Não exclui que os estados façam, né? Acho que São Paulo, enfim, pelo que a gente tem falado com os especialistas em Covid, tem um risco, sim, dos estados terem que fechar de novo, como foi no ano passado, assim, até na mesma época, né, como foi no ano passado, porque essa segunda cepa ela é muito mais contagiosa de fato. Hoje mesmo a gente falava com uma professora, a professora Esther Sabino, da USP, está ajudando, está na equipe de Oxford ali do desenvolvimento enfim, tentando entender o coronavírus, que ela falou que até hoje eles ainda estão tentando entender o que acontece com essas variantes e tudo isso. E ela explicava para a gente hoje, diz, olha, em novembro não tinha caso dessa nova cepa em Manaus, né? E Manaus é uma boa proxy, ela falou, porque Manaus também sofreu no ano passado, muito antes das outras cidades, depois espalhou para as outras cidades, né? Ela disse, então, até novembro não tinha essa nova cepa, e agora tem, e ela não só tem, como já é dominante. Então, ela já essa variação do vírus, já é o principal vírus que se espalha. Essa versão, o vírus 2.0 já é o vírus principal, assim, nas pessoas que estão sendo hospitalizadas e que estão fazendo teste, o PCR, enfim. Isso tudo diz o quê, assim? Se tiver um recrudescimento do Covid, que eu acho que tem, porque a vacina está muito mais lenta do que o contágio, né? E aí começar a ter lockdown, ou as pessoas, assim, começarem a ficar mais em casa porque estão com medo. Na nossa pesquisa mesmo, a gente pegou bem esses movimentos, assim, ali, por agosto, as pessoas começaram a perder o medo do Covid e começaram a sair, começaram a discordar das políticas de restrição, né? E em novembro e dezembro a gente já captou uma subida nisso, né, nesse medo do Covid. Nessa pesquisa agora também está com muito medo, as pessoas têm respondido muito mais que sim do que antes. Então, a gente já está captando isso, pode ter esses dois efeitos, as pessoas ficarem mais em casa ou os governos começarem a decretar lockdown. Isso tudo é importante para o auxílio, porque se não tiver nada disso, dá mais tempo para o governo tentar votar um novo auxílio. Eu acho que deve ter alguma coisa, ou pelo menos uma ampliação do Bolsa Família, né? Botar mais dinheiro no Bolsa Família para atender uma parte das pessoas que estavam no auxílio emergencial. E aí tem 3 receitas para isso. Tem a boa, né, que é essa, se o vírus não der uma trégua, que não vai dar, o vírus está aí e vai continuar avançando e matando gente, não tem dúvida disso. Mas assim, se o vírus der continuar nesse platô que está ali, não explodir para 1.500, 2.000 mortes por dia, essa tragédia horrorosa, assim, dá tempo do Congresso votar uma PEC emergencial, fazendo alguns cortes de gastos para liberar o orçamento para você colocar um auxílio dentro do teto, né? Dá tempo, né? Se o vírus ali ficar nesse patamar nosso, que já é bastante alto, mas é um patamar, então fica estável. Né? Se o vírus explodir, aí tem a alternativa média, isso do ponto de vista do mercado, tá? A alternativa boa seria fazer dentro do teto.
A alternativa média seria você editar um crédito extraordinário, vai aquela medida provisória, ali com seus 10, 20 bi, né, mas com tempo definido, quem recebe definido, tudo mais definido do que foi no ano passado. No começo, meio e fim. Que pelo menos o mercado consegue olhar e dizer, bom, mas vai ser 20 mesmo. Vai ter muita gente desconfiada, os preços pioram, acho que vai ter muita gente desconfiada que quando acabar os 20 vão querer mais 20, né? Mas aí também você ganha tempo para tentar votar alguma coisa e liberar espaço no orçamento regular, né, para isso e não fazer fora do teto. E a terceira alternativa, que é a muito ruim, que é isso, você, enfim, decretar de novo o estado de calamidade, sair fazendo outro orçamento de guerra, que aí você não tem o fundo do tamanho do gasto de novo, né? Mas são esses 3 caminhos. Eu acredito muito nesse primeiro caminho, mas já acreditei mais, tá? De fazer dentro do teto, porque o vírus está acelerando, né? E essa nova cepa é muito mais contagiosa, e eu acho que, assim, não dá para chamar de decepcionante a vacina, porque a vacina, enfim, vai salvar a vida, né? Mas o ritmo de vacinação do Brasil está decepcionante. Então, você necessariamente vai perder para o vírus, necessariamente vai ter mais pressão em Brasília para você tomar medidas ali de auxílio para as pessoas, né? Então, eu já fui mais confiante nessa alternativa. Acho que essa segunda alternativa de você fazer uma coisa muito determinada tem ganhado espaço, sabe? Vai ficar entre uma coisa e outra, assim. Aí é um imponderável, vai depender muito do vírus, porque, de verdade, assim, a gente no Congresso vê, tá? Gente querendo explodir o orçamento, fazer qualquer coisa, né? Mas no governo ali, nem o presidente Bolsonaro, sendo muito justo com ele, porque ele merece a justiça, nem o presidente Bolsonaro, muito menos, obviamente, o ministro Paulo Guedes, topam uma solução muito faraônica, assim, uma coisa muito maluca, que vai perder a mão, vai perder o controle, como foi no ano passado. No ano passado, eu lembro que a gente falou com o ministro Paulo Guedes na época, e ele disse, olha, a ideia agora é não deixar ninguém para trás, então vamos fazer auxílio mais do que precisar, vamos tentar ajudar a ter crédito mais do que precisar, porque é melhor pecar pelo excesso que pela falta, nesses casos, que significa gente morrendo, né? Ou passando fome, ou o mercado sendo saqueado, coisas assim. Bom, pecaram pelo excesso, teve excesso pra caramba ali, principalmente de auxílio, né? A ideia agora, assim, o que eu acredito é que se tiver uma nova leva disso, vai ser uma coisa muito mais controlada do que foi no ano passado, até porque já não é mais novidade, né? Você já sabe quem é, você já sabe quem não é, já viu o tamanho das fraudes. Então, assim, eu ainda acredito que vai ser uma solução dentro do teto, mas acho que essa segunda alternativa de uma saída temporária e controlada do teto, ela tem sim apelo em Brasília e pode ganhar um reforço do próprio vírus. Richard, acho que aproveitando ali um pouco do tema que você trouxe da questão da vacinação, né? O executivo ele veio conduzindo muito mal esse tema do coronavírus desde o início, lá no ano passado, né? E principalmente agora com essa parte da vacinação também ficou ali uma bola dividida entre governo e estados, principalmente, que acabou pesando bastante ali na própria popularidade do presidente, né? E aí o que a gente observa é o número de menções a impeachments nas redes sociais, ela vem crescendo bastante, o que evidencia aí esse momento um pouco mais delicado para o governo hoje. Na visão de vocês, assim, acho que do Congresso, você deixou muito claro, mas assim, qual que seria a importância, se tem espaço ou não para esse assunto avançar ali no Congresso, seja no Senado, ou seja até mesmo na própria Câmara ali? Não tem, assim, fazer impeachment de presidente com 30% de aprovação, ou 20% de aprovação que seja, é muito difícil. Você tem duas popularidades, né? Primeira das ruas, essa é muito importante. Então o Bolsonaro ainda tem essa muito sólida, muito forte, acho que não... eu nunca acreditei que ele derretesse muito, nem no pior momento dele, eu dizia, não vai passar de 20% para baixo, de jeito nenhum. Tem 20% de pessoas que apoiam o Bolsonaro, tanto quanto tem, hoje menos, mas ainda tem muita gente que apoia o Lula, assim, a gente tem esse perfil de militante no Brasil, para um lado, tem para o outro, então esquece, né? Eu não acho que o Bolsonaro vai bater 5%, né? Então essa é a primeira popularidade que importa, assim. Enquanto isso não tiver, o presidente não tiver muito combalido, numa situação muito difícil, e essa popularidade descer muito, eu não acredito muito em impeachment, não. E a segunda é no Congresso, né? Eu pego o exemplo do Temer de novo, que tinha 8% de popularidade, 7%, e não caiu, né? Nas duas denúncias do Janot, ele se salvou porque ele era muito popular no Congresso, né? E aí, assim, isso traz uma clareza de por que é que o presidente Bolsonaro está fazendo tripas coração para eleger o Arthur Lira, né? Que é para garantir essa popularidade no Congresso também. Então, ele elege o presidente do Senado, elege o da Câmara,
Por mais que, claro, uma vez que o cara está na cadeira, as coisas mudam um pouco, né? Essa relação passa a ser mais igualitária e não um presidente e deputadinho. Mas, assim, é difícil, assim, abrir um processo de impeachment contra o presidente. Pô, e tem uma coisa também, assim, isso não necessariamente é bom para a economia, né? Porque eu lembro muito claramente, assim, a gente ficou pelo menos 8 meses no Congresso discutindo lá, vendo o Congresso parado, falando de impeachment. Não se votava mais nada. Não tinha mais votação no Congresso sobre mais nada. Tá todo mundo querendo saber de impeachment, a imprensa não fala de outra coisa, o país não faz outra coisa. Quando você almoça domingo com sua família, você não fala de outra coisa. Então, assim, o país fica assim, a reboque disso, né? Então, não acho que o PT queira o impeachment do Bolsonaro agora também. Embora eles fiquem falando para cometer bullying, não movem uma pedra para o impeachment, porque eles não sabem se o Bolsonaro não vai chegar na eleição só com o eleitor mais duro dele e aí não conseguem ganhar dele lá. Né? E não confiam também que o general Mourão vai ser presidente da República e ele, de repente, não consiga ter ali um momento, uma popularidade alta, ou que ele não vá ser um presidente bem sucedido e não vai apoiar o Dória depois. Né? Então, enquanto essas variáveis políticas não forem acertadas, não acredito em impeachment e também por causa da popularidade do Bolsonaro. Mas você falou do negócio, Ricardo, que é interessante, assim, que o governo, às vezes é difícil de entender mesmo, né? Que o presidente, no momento que falava que era uma gripezinha ou coisas assim, que quando ele deu aquele... o pior momento dele, assim, não sou nem eu que estou dizendo, a gente fazendo esse monitoramento de redes sociais, ficava evidente ali que todo mundo ficava contra ele, só aquela base mais dura dele, que defendia quando ele falou, aquele pronunciamento do físico de atleta, ou quando ele é mais radical contra a vacina, né? Assim, então o governo tinha um discurso público de um lado, mas do outro lado fazia auxílio emergencial, tentava salvar as empresas, né? O Ministério da Saúde liberando dinheiro, tentando ajudar a construir esses hospitais de campanha, uma atitude meio dúbia, né? Agora, o que eu acho que está cobrando um preço assim do Brasil nesse momento é essa descoordenação que você mencionou, assim, porque a gente não tem um plano de vacinação. Plano de vacinação, sim, plano sem data, sem horário, sem cronograma, sem nada. Né, um monte de gente furando a fila, da pouca vacina que tem. Então, assim, o que faz falta é um plano, mas eu acho que isso não assim, vai tirar a popularidade do Bolsonaro e vai reforçar muito do outro lado a rejeição dele, sabe? Reforça quem já não gostava do Bolsonaro, passa a não gostar de jeito nenhum. Né? Não tem mais conversa. Eu acho que ele se reduz muito quando ele faz esse tipo de coisa e o exemplo que a gente tem na prática assim, é o do Donald Trump, né? O Trump se reduziu ao grupo mais militante dele. Então, juntou. Assim, eu lembro que em fevereiro eu tive em Washington para falar lá com os partidos, junto com o Vitor, para falar com os partidos sobre a eleição dos Estados Unidos, para a gente poder fazer a cobertura, saber o que estava acontecendo, quem era quem. E ninguém gostava do Biden. Só quem gostava do Biden era os dirigentes do Partido Democrata que queriam perder a eleição para o Trump com um cara moderado para não ter muita alteração no partido ali com o Sanders, né? Ninguém gostava do Biden, mas aí juntou desde cantor, Lady Gaga até o enfermeiro de Nova York, todo mundo apoiando ele, não era só pelo Biden, mas era contra o Trump. Eu acho que esse efeito, assim, mais do que impeachment, é perigoso o Bolsonaro juntar tanta gente diferente contra ele, porque se essas pessoas encontram um candidato, esse cara, assim, ele não representa ninguém, mas ele representa a oposição do Bolsonaro, como o Bolsonaro representou a oposição ao PT. Né, e ganhou a eleição de 18. Então ele pode criar o mesmo efeito contra ele, sabe? E em alguma medida tem criado, assim. Não é comum a gente ver nas redes sociais o Bolsonaro levando, assim, apanhando muito, levando uma surra, como ele leva em certos temas, Covid, vacina, né? Ele tem militância em redes sociais, a turma dele é forte, é organizada, eles têm militância mesmo, como o PT tinha na rua antigamente, eles têm nas redes sociais. E ele apanha muito hoje, ele perde vários dias assim dos monitoramentos de rede que a gente vê, acompanha, ele perde várias disputas nas redes sociais. Isso não era comum até o Covid, sabe? Era uma coisa muito rara. Ali no Covid ele começou a perder algum nível de apoio, assim, nas redes, na sociedade, recuperou um pouco o auxílio emergencial e curiosamente, quando ficou mais em silêncio, né, depois daquelas brigas do STF, ele deu uma desaparecida, começou a recuperar e agora perdeu de novo, que o auxílio acabou e porque ele está entrando de novo em conflito. E assim, cidadão comum, eu sou um cidadão comum, eu quero mais me vacinar e trabalhar, quero saber se for o Bolsonaro, se for o Dória, sinceramente, né, tem um acerto ali, a vacina do Brasil, parabéns Dória, você trouxe, Butantan, trabalho fenomenal, mas eu acho que cidadão comum, no final das contas, que
já está numa situação complicada, hoje está arriscando Covid todo dia em metrô, ônibus, o cara quer a vacina para ele poder trabalhar e cuidar da vida, né? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro está se arriscando um pouco com esse tipo de pessoa, né? O cara que está olhando e dizendo, pô, o cara fica fazendo confusão, diz que não ia comprar vacina, e eu precisando trabalhar e pagar minhas contas aqui, né? Ou pelo menos sair atrás de emprego. Ali ele começa a se complicar, né? E perder esse tipo de apoio. O problema de perder esse tipo de apoio para recuperar depois, assim, complica, né? Porque as pessoas em tema de saúde é bem importante. A gente nas pesquisas, assim, desde sempre, saúde e segurança pública, até o meio do ano de 2019, eram as grandes coisas. Segurança pública caiu um pouco, saúde continua lá em cima desde sempre. Então, como preocupação da população, sabe? Até porque o SUS, assim, tem uma rede muito boa, mas não é nenhuma maravilha, né? Então, as pessoas se preocupam muito com saúde. E aí o Bolsonaro, quando ele bate num tema que é tão importante assim para as pessoas, para mães, enfim, e no meio de uma pandemia, aí complica bem a situação dele, sabe? Eu acho que ele está, assim, nesse ponto ele erra, politicamente, porque ele está criando oposição a ele. Assim, não precisa ninguém falar nada, deixa ele falar sozinho, natureza marca. Boa, Richard, uma outra pergunta, você tocou no tema de eleição. A gente, ano que vem é um ano eleitoral e, como a gente comentou aqui no início da live, historicamente, um ano antes das eleições, de fato, você começa a focar seus esforços justamente tentando uma recandidatura, né? Então, a gente tem conversado com algumas gestoras, e inclusive a própria SPX, né, uma das principais gestoras hoje do Brasil, ela não acredita em nenhum tipo de reforma depois do meio do ano. Então, queria entender primeiro de você se de fato a gente tem só, vamos dizer, esses próximos 6 meses para tentar provar alguma coisa, e se tem algum tipo de espaço nesse sentido, o que você acha que tem uma possibilidade maior de avançar? Qual das reformas poderia ter uma chance maior? E se de fato é só esses primeiros 6 meses que a gente tem mesmo? Esses primeiros 6 que viram 3, né? 6 meses de Brasil, meio do ano em Brasília em julho, é um calendário assim, meio raro, mas é mais ou menos por aí sim, tá? Você tem até 15 de julho para votar as coisas mais pesadas, você pode até terminar elas no segundo semestre, mas você tem necessariamente que ter votado no primeiro, né? Assim, se você, por exemplo, vamos lá, uma reforma que é fundamental, gatilhos para de gastos. Você tem que proteger o teto. O teto, do jeito que está hoje, você bate o 100% do teto e depois você começa a cortar, não reajuste o salário, depois você começa com as medidas de ajuste. Aí depois você já estourou o teto, não adianta, né? Então, isso é para reforçar o teto, esses gatilhos. Então, atingiu 92%, você não reajusta o salário. Atingiu 95%, você corta isso. Atingiu 98%, você corta aquilo, né? Para evitar que bata no teto com tanta força. Essa é fundamental, até para você poder fazer auxílio, tudo isso. Essa tem que ser votada na Câmara ou no Senado no primeiro semestre, né? Se não for votado no primeiro semestre, muito improvável que alguma das casas aprove no segundo semestre, para outra aprovar no primeiro semestre do ano eleitoral, uma agenda de cortes. Aí você pega assim, o Arthur Lira, por exemplo, ele é de Alagoas, né? O pai foi senador, ele, enfim, tem ambições lá, tem um clã político. É muito difícil que o Arthur paute muitas coisas impopulares tão perto da eleição, né? Não é porque o Arthur, todos, né? Qualquer um que esteja ali também, o Baleia é a mesma coisa, o deputado de Ribeirão Preto, né? Vai começar a olhar mais para Ribeirão Preto, região, como é que eu me reelejo, o que eu faço aqui, qual é o acordo para tentar eleger mais deputados estaduais na minha região, né? A cabeça começa a virar, assim. Aí começa aquelas 3 prioridades que a gente fala, né, nessa época do político, que é se reeleger, se reeleger e se reeleger. Né? Ele tem essas 3. E aí depois vai ver se sobra tempo para uma outra coisa. Né? Então, eu acho que sim, tem essa janela, ela é muito importante, porque esse timing assim, é fundamental. Se não for bem aproveitado, esquece. Assim, no segundo semestre, você começar... O Temer conseguiu, depois das denúncias, ele tentou ainda em outubro votar a reforma, não batia 308 de jeito nenhum ali a conta da Câmara. Porque é isso, assim, o cara começa a olhar, aí ele vai visitar os municípios que ele tem voto ali, no estado dele. Aí chega lá, tem um cara reclamando, o outro reclamando, o prefeito pede alguma coisa, né? O outro diz, deputado não vota, ele vai nas redes sociais, está apanhando por causa da reforma XYZ, aí o cara já começa a pensar na eleição e faz a seguinte conta, o que me traz voto, o que me tira voto. Se ele olha para o plenário e acha que aquela matéria tira votos dele, ele não vota, ou ele vota contra, que é
pior dos mundos, né? Então, essa é uma conta real, tá? Não tem. Assim, no segundo semestre, o cara só vota se já for residual, ele tiver votado no primeiro turno, no primeiro semestre, alguma coisa assim. E dentre essas, eu acho que, como eu já falei, essa dos gatilhos, do teto, reforçar o teto de gasto, é muito importante, é fundamental, né, para esse ano. Você tem a reforma tributária, né, mas eu acho que demora um pouquinho mais, porque, principalmente se o Arthur Lira ganhar mesmo, né, porque eles vão tentar refazer a reforma em mais acordo com o governo. Essa reforma tributária é curiosa, porque ela tem problema, claro, com o setor privado, porque o serviço vai ser mais onerado, você tem uma confusão grande ali, e a confusão do setor privado, no setor público é sobre o fundo de compensação dos estados, né? Tem estados que alegam que vão perder a arrecadação por causa da mudança da base tributária, e aí a divergência é pequena. Assim, o governo federal estava oferecendo 45 bi, né, para esse fundo, os estados querem 600. Está perto de um acordo. Né? Os estados querem 600 bilhões de reais de compensação, o governo federal oferece 45 bi. Né? Até eles chegarem num ponto em comum, dos 45 para os 600, demora, né? Você achar ali um número que, assim, atenda todo mundo. Né? Com o governo federal não podendo fazer fundo algum, porque não tem dinheiro. Né? Então, eu acho assim, uma reforma que simplifique impostos, que já seria muito bom, porque é uma bagunça essa coisa de você fazer cálculo tributário no Brasil, ela já seria muito boa, e eu acho que é mais possível. Depois disso, assim, essas duas como guarda-chuva, embaixo delas você teria muitas coisas para votar ali, você tem esse da BR do mar, da cabotagem mesmo, para você aceitar mais navios estrangeiros fazendo transporte pelo mar aqui no Brasil, você liberar um pouco dessa malha ferroviária e menos sujeito à greve de caminhoneiros, como tem agora rumores, eu não acredito que vai acontecer, mas tem os rumores sempre fica todo mundo com medo, né, porque a gente viu também em 2017, 18 que aconteceu, né, você tem ali independência do Banco Central, que é uma coisa importante, não bate no preço do mercado, assim, mas é um sinal importante para o Banco Central ser independente, para ter uma política monetária ali do Banco Central e não sujeita a governos. A gente já viu aqui no Brasil, no governo Dilma Rousseff, a influência que ela tinha sobre o Banco Central e viu o quanto isso é perigoso, né? Saiu caro. Não, saiu caríssimo. A gente está pagando até agora, né? E vai pagar ainda há muito tempo. Então, isso seria bom. Assim, tem vários outros projetos. Tem terra para estrangeiro, que esse tem mais confusão, né? Mas assim, tem um setor agricultor que quer muito isso, mas eu acho que os militares não vão dar acordo. Então, esse não vai. Você tem o que mais ali que é importante? Bom, tem os projetos que você tem que defender você também. vê alguma chance? Não. Assim, ela tem, mas falta padrinho, porque o Bolsonaro não gosta da reforma. Né? Ele mandou para lá porque tinha que mandar, mas ele não gosta dela. Ela tá boa para votar até porque assim é o mundo do ideal para o mundo do possível, né? No mundo ideal seria uma grande reforma para o governo parar de ser um RH gigantesco como é hoje, que paga salário e depois fica tentando ver como é que mantém o resto do país, né? Mas ela tem um problema ali, que é a falta de vontade política, basicamente, né? Não tem padrinho, assim, não tem projeto quando ele não tem assim um governo empurrando, ou o deputado que propôs empurrando, ou o senador, ou o presidente da Câmara ou do Senado quer, ele não anda muito. E esse é o caso clássico, assim, o Bolsonaro mandou porque o Rodrigo Maia ficava todo dia, vamos lá, cadê a reforma administrativa? Vou fazer a da Câmara, nem fez, vou fazer a da Câmara, e aí ficava cometendo esse bullying com o Bolsonaro. E o Bolsonaro um dia mandou, né? Foi lá, tirou tudo que o Paulo Weber queria, mandou só para os funcionários do futuro. O Rodrigo Maia não andou um metro com essa reforma, nem para lá nem para cá, porque ninguém quis avançar. Né? Comentava-se até isso assim de maldade, né? Que o Rodrigo ia dar a relatoria dela para o Arthur Lira na época, para queimar o Arthur, né? Não ia dar para ajudar. Então, esse era o comentário, dizendo, não, o Rodrigo vai dar a relatoria disso aí para o Arthur. Estou vendo aqui, tem uma pergunta, posso pegar ou a gente vai terminar? Claro, fica à vontade, por favor, Richard. O do gás está indo, assim, é que ele vai voltar para a Câmara, né? O Eduardo Braga fez algumas alterações e ele volta para a Câmara. Eu acho que a Câmara vai rejeitar as alterações do Senado e vai voltar as da Câmara mesmo. Esse está em fase mais terminal, eu acho que passa. Acho que passa em fevereiro, março. Fevereiro tem carnaval, que não tem, mas é difícil a Câmara fazer sessão nessa semana do carnaval, né? O calendário de fevereiro é meio bagunçado e você também não elegeu as comissões ainda. As comissões sempre têm uma confusão por causa da proporcionalidade até eleger, e aí depois disso é que o Congresso funciona de verdade.
Gás vai, tem de ferrovias também, que está no Senado, o relatório está pronto para ser votado, quase votaram em dezembro. Esses projetos, assim, que eles são menores porque não são PEC, não são projetos macro, né? São projetos mais setoriais. Então, a gente chama de menores, não pelo tamanho deles, mas pelo tamanho em relação à pauta. Esses projetos menores, assim, eles vão meio que no susto de vez em quando. Então, tem uma agenda aqui, combina-se para votar aquele projeto, sabe? Não tem um plano, assim. Isso eu me ressinto também que o governo não tenha, né? Um plano de dizer, não, quero votar A, B, C, vamos negociar isso, vamos pegar aquele. Esses vão meio que no susto. Assim, o gás foi mais ou menos, o saneamento também foi assim, né? Vai meio que no susto. Se juntam para votar, deu acordo que vota. Né? Mas é um negócio que alguém pega e faz, não tem uma direção assim, central. Então, esse do gás vai, ferrovia em algum momento vai. E, assim, eu acho que a agenda é mais ou menos essa. Assim, é uma agenda regulatória, continua sendo uma agenda positiva. Acho que privatizações, Eletrobras, isso tudo aí não vai para lugar nenhum. O governo não quer vender e o Congresso não quer vender. Então, só quem queria vender era o Wilson. E o Wilson saiu, então aí você não tem mais. Tem pouca gente em Brasília querendo vender a Eletrobras. Depende muito mais de um acordo ainda. A Simone Tebet, que concorda mais com a venda da Eletrobras, esses dias comentou que diz, olha, se eu ganhar o Senado, se desse, eu pautava lá para novembro, que aí já tinha votado, tudo tinha para votar, estava todo mundo para o fim do ano, mais feliz, aí você conseguia. Ela que é favorável. Boa. Imagina os outros que não são. Richard, a gente está chegando aqui no fim da live. Acho que o Ricardo tem mais uma. De novo, agradecer a todos os clientes aqui, a sua participação. Acho que o Ricardo tem mais uma. Se você puder ser breve nessa última, por gentileza, para a gente encerrar aqui hoje. Acho que, bom, entramos aí num ano pré-eleitoral, né, Richard? E aí eu queria pegar um pouco mais com você, como é que seria o resultado, como é que você vê a evolução, né, do governo Bolsonaro aí ao longo desses últimos anos, tanto de propostas de governo que ele realmente conseguiu entregar, né, a gente viu que muita coisa ficou a desejar, e como é que você vê ali já essa disputa eleitoral que já se inicia no Brasil, naturalmente, para 2022, né? Possíveis candidatos que vão fazer frente, nomes que muitas vezes vêm se fortalecendo aí também ao longo dos últimos anos, e o que a gente pode esperar para o ano que vem. Ano de eleição, naturalmente, é um ano mais turbulento aqui para os mercados também. Assim, o Bolsonaro ficou numa situação difícil também, porque um ano inteiro de pandemia, mais outro agora que vai comer um pedaço, é difícil você fazer muita coisa, né? Do outro lado, você também ter o orçamento que tem, assim, aí o ministro Tarcísio vai lá e comemora, asfaltei 7 quilômetros de rodovia, 7 quilômetros daqui do Leblon até Botafogo ali, sei lá. Então, assim, não é nada, mas é o dinheiro que tem, então não adianta esperar que o governo faça muito em obras ou em outras realizações, porque o dinheiro é pouco, né, e tem uma pandemia. Então, antes, assim, votaram a reforma tributária, não, votaram a reforma da Previdência. Votaram no primeiro ano, isso era uma coisa que o governo tinha que ter feito, fez, né, mas tem pouca coisa, assim, palpável, né. Tem essas coisas mais simbólicas, que para a base do Bolsonaro elas são importantes, esse realinhamento que o ministro Ernesto fez da política internacional, né, assim, para a base do Bolsonaro é importante, para a vida real é um problema, né? Porque agora estão tendo que reorientar e está todo mundo agradecendo a China, agradecendo o embaixador que eles queriam expulsar. Então, mas assim, como realização do Bolsonaro foi uma coisa que ele fez, ele reorientou, colocou o Brasil muito aliado do Trump contra a China, agora tem que reorientar tudo que deu tudo errado, né? E enfim, mas assim, para a base mais troca lá do Ministério da Educação, né? Tem algumas coisas mais simbólicas, assim, olhando para a eleição, assim, concorde você ou não, né, sem fazer um juízo de valor das coisas, mas mais simbólicas que ele entregou, assim, no sentido de ocupação dos cargos, Mário Frias na cultura, umas coisas assim, sabe, não vamos dar dinheiro mais para filme da Globo, essas coisas para a base política dele, elas são importantes, né, não dá entrevista para a Globo, bate no Bonner dia sim também, então não são realizações de governo, mas ele tem realizado coisas, né, para esse eleitor. Assim, esse pessoal que vota no Bolsonaro, que é militante, acha que ele tem feito essas coisas para eles, porque de fato nesse campo do simbólico ali ele disputa bem, né? Não ganha todas, mas disputa bem. Outro dia eu via, assim, eu estou em grupo de Bolsonaro, estou em grupo de PT, estou em tudo que é grupo ali de WhatsApp, que é a minha quali pessoal, né? E assim, outro dia eu via uma pessoa lá dizendo que o Bolsonaro era um grande estrategista porque ia comprar a vacina do Dória. Pô, mas um mês atrás o cara disse que não ia comprar a vacina, falou ao vivo, ele disse, não mandou ninguém dizer
Que grande estrategista é esse? Mas, assim, para esse eleitor, ele é um grande estrategista e ele, de algum jeito, as pessoas acabam justificando ele, tanto quanto o Lula ficou 510, eu acho, dias na cadeia, e tem um monte de gente que justifica isso, né? Então tem um monte de gente que justifica o Bolsonaro agora não ter sido atendido pelo Biden no telefone, não ter sido atendido pelo Xi Jinping, os dois grandes líderes mundiais, né, na China e nos Estados Unidos, nenhum dos dois quer saber do Brasil, né, e as pessoas justificam isso porque antes, sei lá, arruma um jeito, né. Para esse eleitor ele fez coisas, tá? Para o eleitor ali mais médio, que é o cara que talvez não quisesse votar no Haddad por causa do PT, e ficou meio sem opção, porque o Alckmin não decolou, o Amoedo não decolou, para esse eleitor, acho que o Bolsonaro realizou menos, olhando para o perfil, né? Não entregou nada em infraestrutura, não está entregando muito em realizações de governo, né? Aquela sensação, e esse eleitor ele é muito ligado à corrupção, isso a gente consegue ver em pesquisa, é bem legal. Esse eleitor é muito ligado em corrupção, acha que o governo, assim, a corrupção no governo vai continuar alta, né, no Brasil. Isso caiu muito, esse número era muito alto, quem achava que a corrupção ia diminuir no Brasil nos próximos meses, cruzou, assim, pouca gente acha que vai diminuir, muito mais gente responde que vai aumentar a corrupção. Então, para esse eleitor, a saída do Moro ajudou muito, né? Assim, ele não está bem com esse eleitor aí, né? Com o eleitor mais pobre, por causa do auxílio, deu uma ajudada, né? E assim, o eleitor mais rico, mais escolarizado, ele perdeu uma boa parte, né? Esse eleitor, ele é muito mais preocupado com corrupção. Então, assim, falar de realizações do governo Bolsonaro é difícil, assim, porque teve pandemia e porque o governo também não é nenhuma Brastemp, né? De 22, assim, e quem vai se aproveitar mais disso, eu acho que tem, assim, tem uma decisão em fevereiro, março, por aí, que o STF vai tomar, que é importante, assim, se o Lula vai poder concorrer em 22 ou não. Né? Eu acho o discurso do Lula velho, acho o discurso desconectado da realidade, né? Acho que o PT é uma estrutura obsoleta, mas o Lula com o microfone na mão, ele dá trabalho. Né? Então, assim, você tem que colocar ele na conta, como analista político. Se o Lula puder concorrer, você tem uma eleição. Se o Lula não puder, você tem outra, porque aí na esquerda ninguém sobressai. Né? Você tem o Ciro, você tem o PT, dificilmente vai ser o Haddad de novo, mas você tem o PT com algum candidato, dificilmente eles entram em acordo no primeiro turno de novo, vão se matar. Né? O PT não sabe fazer acordo com ninguém. Vai ter ali uma esquerda meio fragmentada e vai ter esse centro com um pouco mais de força, talvez, que 2018, mas precisando de uma cara. Né? Você tem duas hoje possíveis ali. O Dória, obviamente, deseja ser candidato à presidência mais qualquer coisa, né? E o Luciano Huck, que é uma aposta aí desses setores que não são tanto da política, que estão muito nas redes sociais, e que vai ter que ver como é que ele converte esse exército que ele tem de gente nas redes sociais dele em militância também. Se ele conseguir fazer isso, ele é um candidato assim que sai bem. E também, assim, Ricardo e Matheus, se vai ter coraça, né? Porque o cara, uma coisa é ele ter um microfone e falar para a câmera direto, outra coisa é ter um cara do outro lado da câmera te esculhambando, né? Que o Bolsonaro bate bem, e o PT bate bem, e o Ciro bate bem. Né? E aí tem que ver se ele aguenta, porque não é um negócio fácil, não. Mas eu acho que o do Luciano, ali nessa centro-direita, o Luciano Huck é um nome, sabe? Se ele quiser ser candidato, ele tem força, sabe? Tem popularidade, ele tem tamanho, e o desafio dele é passar para o segundo turno, porque se ele passar para o segundo turno, ele pega os votos de esquerda sem ter que pedir licença nem para o PT nem para o Ciro. Então ele é um candidato que no segundo turno é muito mais forte que no primeiro, até. E tem o nome do Moro, né? Que eu acho particularmente que ele está politicamente meio morto, assim, não tem aliados, não tem a candidatura. Acho que poderia acontecer algum tipo de aliança, Richard, desculpa, com o próprio Luciano? Não, o Moro é difícil, Não. assim, porque o Luciano tem que fazer uma opção. Se ele se aliar com o Moro, ele perde muita gente do meio político e da sociedade que não gosta da Lava Jato, sabe? Ou que gostava da Lava Jato, mas que não gostava do Bolsonaro, e aí quando o Moro foi trabalhar com o Bolsonaro, não perdoaram o Moro. Né? Ele perde muita gente ali, o Luciano perderia, tá? Mas o Moro tem uma candidatura, se ele quiser, ele tem 12%, 15% de intenção de voto, né, desse eleitor mais rico, mais escolarizado, de cidades grandes, assim, que o cara tem corrupção como a prioridade dele. Né? E esse cara ainda continua reconhecendo no Moro a grande personalidade. Se a gente faz pesquisa ali, o Moro está sempre nesse patamar de votos. Se você tiver muito candidato, quem sai com 12 bate 20. Bateu 20, você pode estar no segundo turno. Então ele tem uma candidatura, mas eu acho que ele não vai para frente, não. Legal, Richard, o papo estava bom aqui, acho que a gente tinha várias outras perguntas para fazer, mas Passou infelizmente rápido. Passou rápido.
de novo, essa live ela vai ficar disponível nas nossas redes sociais, então, caso vocês não sigam, fica o convite para seguir, Spotify, LinkedIn, Instagram, etc. E, pô, excelente ano aí para todos nós. Mês que vem a gente tem uma nova live, e, de novo, obrigado aí, Richard, pelo tempo. Não, valeu, gente, eu agradeço demais. Enfim, sempre que vocês precisarem, mais do que à disposição para a gente bater um papo. Fechado.